lá, a escola costuma ser o primeiro local, né? Como eu já falei, suspeitas são levadas. O transtorno é melhor reconhecido na escola, pois é o período do qual as dificuldades de atenção e inquietudes são perspectivas pelos professores, quando comparadas a outras crianças da mesma idade e ambiente. Geralmente, vão apresentar dificuldade de manter o foco e atenção nas atividades, de compreender as tarefas que devem ser feitas, mesmo que sejam simples. Né? Às vezes, a criança, tia, não entendi, aí você explica. Tia, não entendi, você explica. Tia, não entendi. Você tem que ir lá, né, sentar do lado dele, assim, ó, vamos fazer junto. O primeiro a gente faz junto, então vamos lá, o segundo você continua. Né? Eles têm essa dificuldade, por mais que seja, para a gente seja boa, a gente pensa assim, nossa senhora, é tão boba essa atividade, né? Ele não está conseguindo, não, ele não vai conseguir mesmo, porque ele não entende. O índice de motivação para a criança cumprir uma tarefa sem recompensa é muito menor em comparação com aquelas que não convivem com o TDAH. Dificuldade de prestar atenção na aula, ficar com a mente vagando pelo mundo da lua, distrai-se facilmente, agitação e inquietude, seguir instruções, pouca paciência para estudar e fazer os deveres escolares, capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quase nenhuma delas estão associadas à aula. Né? Às vezes leva um brinquedinho lá e, em vez de estar estudando, estar prestando atenção na professora, está lá mostrando para os coleguinhas lá o que eles levaram escondido das mães. Dificuldade para atentar aos detalhes. Se esquiva de atividades que requerem grande esforço mental. Desempenho acadêmico prejudicado. O TDAH, ele não tem, né, quando ele não vem associado com um transtorno de aprendizagem, ele aprende, e aprende muito, né? Às vezes melhor do que quem não tem o transtorno de TDAH. Mas quando vem associado a um transtorno de aprendizagem, ele não consegue, né? Somente se vir com uma dislexia, aí é prejudicado aí a aprendizagem dele. Os problemas de comportamento no ambiente escolar se manifestam pela dificuldade de estabelecer um código disciplinar, regras, horários estabelecidos, cumprimento de deveres e pela agitação na sala de aula. Se a criança é agitada, ela não vai conseguir prestar atenção, ela não vai conseguir seguir regras, né? Na escola apresenta um comportamento diferenciado e por isso pode sofrer exclusão e até mesmo bullying dos colegas. É muito comum você ver as crianças com TDAH sofrer bullying, porque os coleguinhas, eles não querem brincar com eles, né? Os coleguinhas, como muitos adultos, não entendem o transtorno, né? Essa arte, nossa, ele é muito agitado, ele não sabe nada, eu não quero ficar perto dele, não. Ele bate, né? Aí começa ninguém querer ficar perto dele. O aluno passa a ser visto como desleixado, preguiçoso, indolente, sem educação, né? Sem limite. Vou falar algumas sugestões para a sala de aula agora. A criança com TDAH deve sentar na primeira carteira, tá? Na primeira fileira. Às vezes ele é muito grande, né? E você coloca ele no canto da parede, assim, para ele não tampar a coleguinha. Mas ele tem que sentar ali perto do professor, né? Que o professor ali pode estar de olho nele. Às vezes está distraído, chama, vamos prestar atenção, né? E ele próximo ali do colega, dos professores vai reduzir a distração dele, que ele não vai ver os outros colegas, né? Não vai distrair. É outra coisa, não pode ficar perto de janela e nem perto de porta, porque sempre está passando alguma coisa, né? Então, puxar mais para perto do professor ali. Exposição de matéria com dinamismo, ser mais dinâmico mesmo, né? Às vezes o aluno exige isso, ele só aprende dessa forma. Durante a aula, observa-se, a criança está com a expressão de domínio do conteúdo. Né? Você fala assim, Joãozinho, você entendeu? Você sabe o que é para fazer? Aí, se ele está lá no mundo da lua, ele não vai saber, aí você explica de novo. Né? Sempre está chamando a atenção dele.
instigar a criança, perguntar para ela, né? Impulsionar o interesse da criança. Importante, é muito importante que desde o início do ano sejam estabelecidas regras que devem ser cumpridas em todo o ano letivo, os combinados que a gente faz no começo do ano. Crianças com TDAH têm dificuldade de ter noção de limite, do que pode e do que não pode. Então, tem que ter as regras lá para ele visualizar. Elas demoram a entender o que deve ser feito e sabe dividir as prioridades. Né? Ele não sabe que agora é hora de estudar e depois é hora de brincar. Ele não sabe dividir essa prioridade. Ele leva um brinquedinho, pega da bolsa escondido e vai brincar. O processo da alfabetização é muito desafiador e é normal que em fase inicial crianças se encontrem em dificuldades. Alguns aspectos devem ser considerados, não só em relação às habilidades do aluno, mas a metodologia utilizada, ao contexto social que está inserido e a presença de algum transtorno de aprendizagem, como é o caso do TDAH. Para que a alfabetização aconteça sem dificuldade, é importante que a criança tenha uma boa autoestima, autoconfiança, ela tem que acreditar que ela é capaz, isso nós temos que passar para ele, segurança emocional. Ter conversa diversificada com as crianças, incentivar a linguagem, a construção do pensamento e a cognição. Falar corretamente com a criança. Ter interesse pela vida escolar, pelos avanços.